Pessoal, essa questão é de sistema de equações, tá? Muito boa para todo mundo, já estão sabendo, né? Veja bem, presta atenção. No seu edital tá sistema de equações, nível médio ou nível superior, pode saber que vai cair. É uma questão muito boa. Então, veja como que eu vou montar a minha equação aqui. Olha aqui. Uma prova é composta de 20 questões. Nessa prova, cada questão correta implica no ganho de 5 pontos, cada errada, 3. Se a pessoa realiza essa prova respondendo todas as questões, isso é importante, e totaliza 36 pontos, então é correto afirmar que a diferença entre o número de questões que ela acertou e o número de questões que ela errou é igual a. Então, primeiro vamos pensar, ele está falando de questões, o critério aqui são questões corretas e as erradas, não são? Então, aí ele fala que tem 20 questões. Você concorda comigo que as questões corretas mais as questões que ele errou, né? As que estão corretas com as erradas, vão ser quanto? 20 total. Nessa prova, cada questão correta ganha 5 e cada questão errada perde 3 pontos. Aí eu preciso dizer uma coisa importante para vocês se lembrarem, tá? Não só resolver essa questão, mas lembrarem depois. Você sabe isso. Às vezes não sabe colocar isso daí usando a incógnita, né? Eu tô falando com as pessoas que estão aprendendo também. Então, veja bem, quando você faz uma prova lá, aí finge que eu corrigi a prova errada, aí você vem me reclamar. Que isso, professora? Você errou. Porque olha aqui, eu não tinha 5 respostas corretas e cada uma vale 5 pontos, então 25 pontos é dessa aqui. Eu não multiplico 5 vezes o número de corretas? Como a gente não sabe o número de corretas, a gente vai colocar 5C, olha aqui. Ó, eu usei C para questões corretas, não foi? Então, eu vou usar 5 vezes o número de corretas para eu saber o total de pontos dele. Aí ele perde 3, né? Então, ganha, eu pus mais. Agora, ele perde 3 vezes o número de questões que ele errar. E isso tudo totaliza quantos pontos? 36 pontos. O que se pede? Ele pede que é correto afirmar que a diferença entre o número de questões que ela acertou, o número de questões que acertou, tá? Ele quer a diferença, não é? Diferença a gente subtrai. Das questões que acertou, menos as questões que errou, quanto que vai dar? É isso que está pedindo, tá bom? Então, vamos achar quantas acertou, quantas errou, para aí depois a gente fazer. Então, gente, cuidado aqui, ó, que nessa primeira equação, eu vou deixar tão claro aqui, talvez a pessoa que assiste faz logo, né? Mas não é não. É para outras questões. Essa já caiu, né? Vai cair uma diferente, uma inédita. Então, veja bem, aqui a gente está falando de número de questões, não é? Então, eu tenho N questões certas e N erradas. Então, aqui no de questões. Aqui eu estou falando de pontuação, para você nunca montar isso errado, tá? Aí, pontuação já é outro critério. A pontuação eu vou lá, multiplico por 5 quantas eu acertei, diminuo por 3 quantas eu errei e vou ter 36 pontos. Eu sei por que eu estou falando isso. Porque tem questões, mistura tudo, aí você tem que separar a hora de fazer. Então, tá aí. Aí eu vou ensinar você a fazer por sistema, tá? Então, eu vou eliminar uma dessas duas, o C ou o E. Você escolhe, tá? Vamos supor que eu quero descobrir as erradas primeiro. Eu vou eliminar, então, o C. É só você pensar aqui, ó, como se estivesse fazendo uma soma. Para dar zero aqui, não tinha que ser 5 menos 5? 5 menos 5 não é zero? Então, eu vou multiplicar, só que tem que ser toda para não alterar a equação, tá? Eu multiplico tudo por menos 5, tudo mesmo, ó. Todos os termos por menos 5. Lembra que equação é igual uma balança, tá? Você tem de um lado aqui um valor e do outro lado outro. Se eu multiplicar dos dois lados pelo mesmo número, ela continua no mesmo equilíbrio, tá? Ela continua igual. Por isso que é equação. Então, vamos lá. Menos 5 vezes C, menos 5C. Menos 5 vezes E, menos 5E.
E menos 5 vezes 20 dá menos 100. Beleza. O de baixo eu vou copiar, só vou alterar a primeira. Se não alterar o de baixo, eu não consigo eliminar, né, gente? É isso que a gente vai fazer, ó. Eliminamos aqui, aí vai ficar o quê? Menos 8E é igual a quanto? Menos 100 menos 36 dá quanto? Vai dar 64. Então, 64 aqui, negativo, porque o maior sinal é negativo. Aí, eu troco o sinal dos dois, né? Multiplico por menos 1. 8E vai dar 64. Então, E vai ser 64 dividido por 8, que vai dar 8. Ah, descobrimos quantas erradas. São 8 erradas, tá certo? Bom, o total não é 20? Se 8 são erradas, né? O total, erradas são 8. Quantas são certas? As certas são 12. Aí ele manda saber a diferença entre as certas, né? Que são 12, menos as erradas. Então, a gente vai obter a resposta 4 questões. Resposta letra A. Em seguidinha aí, ó. Vamos para a próxima.